o Fluminense conseguiu ser eliminado no Maracanã, conseguiu não vencer, e mais do que isso, conseguiu fazer parecer o Lanús no segundo tempo um bom time. O Lanús conseguiu tocar bola, conseguiu criar jogadas, criar oportunidades, jogou nas costas dos zagueiros do Fluminense, fez um gol com facilidade. É incrível a facilidade e a fluência com que saiu o gol do Lanús. O Fluminense não conseguiu construir nenhuma jogada desse tipo, como a do gol do Lanús. Então, ao time do Renato Gaúcho sempre faltou repertório. Somado a isso, Renato tem que ser cobrado, né? E foi cobrado, tenho certeza, no grito de burro no fim do jogo, pelas escolhas que fez. E as escolhas que o Renato fez não são minhas escolhas, não são escolhas do torcedor, são escolhas que ele fez. Quem escolheu contratar o Soteldo, segundo ele próprio falou, inclusive na coletiva, foi o Renato. Então esse BO é do Renato. Não adianta ele agora dizer, mas a torcida implicou com o Soteldo porque ele entrou em 2 jogos e o Fluminense perdeu. Não, Renato. O Soteldo não jogou 2 jogos pelo Fluminense. Ele jogou 12. Sabe quantos o Fluminense ganhou? 1. O único em que o Soteldo saiu com 10 minutos de jogo. Então o Soteldo em campo, escolha do Renato, única exigência de contratação do Renato foi o Soteldo. Só isso aí já seria suficiente para um questionamento pesado em cima do Renato. Parece que é muito pouco, mas é algo muito relevante. Gastar 30 milhões de reais por insistência do Renato, né? O cara que está avalizando aquele jogador, 30 milhões por 50%. E o Fluminense será obrigado a comprar os outros 50% pelo número de jogos que ele está fazendo. Não vai ser mais 30 milhões, mas é em torno de mais 15 milhões. Vai gastar mais 15 no Soteldo, que é um peso morto no Fluminense hoje. Então isso está na conta do Renato. As escolhas, as contratações, as liberações de jogadores vendidos, como o Isaac, que já está fazendo golaço lá na Ucrânia. Como não utilizar o Riquelme nunca, só na hora agora do vamos ver, só na hora da fogueira, ontem aos 31 do segundo tempo. A escolha, por exemplo, de não usar o Júlio Fidelis e ter Samuel Xavier machucado e ainda assim o Guga ser titular, e o Júlio Fidelis agora é terceiro lateral. O melhor lateral do Fluminense é terceiro lateral direito. E daqui a pouco vai estar sendo vendido por culpa também do Renato, mesmo ele não estando mais no clube. Então todas as escolhas questionáveis do Renato, e foram muitas, como por exemplo ontem, voltando para o segundo tempo, ele diz que o Hércules pediu para sair. Não sei se pediu mesmo, mas se tiver pedido, ele botar o Otávio e não ser cobrado. O Renato acha vencer o jogo. O Renato acha que não será cobrado, precisando vencer o jogo contra o Lanús, um time completamente entregue em campo, completamente inofensivo. Ele bota o Otávio. E lá quem ele botaria? Ele podia botar o Riquelme ali. Quando saiu o Hércules, ele podia botar o Riquelme. Ele que gosta botasse tanto do Lima. Que botasse o Keno, botasse alguém ali já naquele momento. Mas ele não. Opta por uma mudança para tornar o time um pouco mais defensivo. O time que ainda precisava fazer o segundo gol, o terceiro gol para garantir. Tava 1-0 o jogo. E o Otávio, para azar dele, se saiu muito mal no jogo. Aí piorou a situação dele. Além da questão... O Fluminense começou a perder o controle do meio de campo, né? Além dele não ter a proposta de ser um cara mais ofensivo, além de botar um cara mais defensivo, o cara que entrou foi muito mal. Sim. Né? Passou a ser vaiado pela torcida com justiça. Ninguém foi pro jogo ontem querendo ver o Fluminense perder. Ninguém foi pra lá pra atrapalhar, como o Otávio falou depois do jogo, na entrevista lá na Zona Mista, falou, a torcida vaia, tá atrapalhando o time, tá jogando contra o time. Otávio, ninguém foi pra lá pra vaiar o time, nem pra jogar contra. A gente já falou sobre isso aqui na Placar uma vez, sobre qual é o momento de vaiar, atrapalha, não atrapalha. O momento de vaiar é o momento que o torcedor que tá no Maracanã sentir que tem que vaiar. Se sente incomodado, isso, né? Não tem manual, não tem, sabe, não tem cartilha. É a hora que o cara que tá ali pagando, que pegou trem, que pegou condução, que pegou BRT, pegou ônibus, que vai se fuder no dia seguinte pra acordar às 5 da manhã, é a hora que esse cara sentir que ele deve vaiar ou aplaudir, se for o caso. Então ninguém foi ali pra atrapalhar o clube, não. As pessoas não estão aguentando, as pessoas fazem aquilo transbordar. É um sentimento legítimo, genuíno e que o Renato deveria respeitar. Quando ele é chamado de burro, quando ele é xingado, vai tomar caju no fim do jogo, sinceramente, se o Renato, a essa altura do campeonato, da carreira, ele deixou o cargo por causa disso, e foi por causa disso, sinceramente, o Renato tá precisando de uma terapia, no mínimo, né? De uma autoanálise, de se olhar no espelho e falar, gente, eu sou incriticável. O próprio Diniz, que eu cansei de criticar, foi vaiado no Fluminense antes de ser demitido umas 10 vezes. Aguentou o tranco. Sim. Né? Diniz ia mal criado para as coletivas, mas ele aguentava o tranco de ser vaiado, de ser xingado.
Gente, isso faz parte. E no estádio, principalmente. Acho que uma coisa é. Depois a gente vai até botar um trecho do Renato, que ele fala sobre rede social e tal. Até acho que ele poderia reclamar. Rede social fica uma proximidade um pouco maior, né? Agora, no estádio. No estádio é exatamente o lugar onde o torcedor tem que se manifestar. É lá que ele tem que vaiar, é lá que ele tem que xingar, se ele achar que tem que xingar, é lá que ele vai aplaudir se o time estiver jogando bem, é lá que ele vai fazer a festa pro jogador quando estiver ganhando os jogos. Ele pode até debater, a gente talvez vai debater aqui, essa questão de rede social que o Renato fala e tal. Agora, no estádio, ali é o lugar, ali não dá pra reclamar do torcedor.